Antes do dilúvio, a raça humana era dotada de qualidades que hoje nos parecem quase inimagináveis. As pessoas daquela era possuíam uma força física impressionante, robustez que lhes permitia viver por séculos, com uma saúde que resistia ao tempo de maneira extraordinária. Essa vitalidade não apenas prolongava suas vidas, mas também ampliava sua capacidade mental. Suas mentes, rápidas e afiadas, se desenvolviam desde cedo, permitindo que acumulassem vastos conhecimentos ao longo de suas longas vidas. Imagine pessoas cujas capacidades intelectuais e físicas continuavam a se expandir por séculos. Isso faz com que até mesmo os maiores gênios dos tempos modernos pareçam diminutos em comparação. Suas memórias eram capazes de reter e transmitir conhecimentos sem a necessidade de livros ou registros escritos. Eram capazes de aprender vastos conceitos e transmitir essas verdades de geração em geração. Imagine 7 gerações coexistindo, trocando experiências e sabedoria em um mundo que ainda ressoava com a presença de Deus no Éden, visível e intocado. O mundo tinha ainda belezas naturais que superam qualquer coisa que possamos conceber hoje. Montanhas majestosas erguiam-se ao céu, rios cristalinos serpenteavam por vastas florestas, e a natureza vibrava em perfeita harmonia com o Criador. Esse era o cenário do mundo antediluviano, um tempo em que a humanidade ainda desfrutava das maravilhas de um planeta recém-criado, onde o Jardim do Éden, guardado por querubins, permanecia como um testemunho silencioso da glória de Deus. Este foi, sem dúvida, um período de grande luz intelectual e espiritual, onde todos tiveram a oportunidade de aprender sobre Deus através das suas criações. Aqueles que temiam ao Senhor contavam com instrutores divinos, como Cristo e os anjos, e o próprio Jardim do Éden, visível e guardado por anjos. Era uma prova incontestável da existência e autoridade suprema de Deus. Mesmo em meio à corrupção crescente, havia uma linhagem de homens santos que, pela comunhão íntima com Deus, viviam como se já estivessem no céu. Esses eram homens de intelecto sólido e conhecimento profundo, dedicados a uma missão grandiosa: desenvolver um caráter justo e ensinar as lições de piedade não apenas para os seus contemporâneos, mas para todas as gerações futuras. Embora apenas alguns sejam mencionados nas Escrituras, Deus sempre teve fiéis testemunhas, adoradores sinceros, cujos corações estavam profundamente ligados ao Criador. Dentre estes estava Sete, o filho de Adão, que veio ao mundo para tomar o lugar do justo Abel. Mas, não se engane, ele não era diferente de Caim em sua natureza. Sete também nasceu em pecado, mas, pela graça de Deus e com os ensinamentos de seu pai, escolheu honrar ao Senhor. Ele se separou dos descendentes corruptos de Caim e dedicou sua vida a trazer a mente dos homens de volta à obediência a Deus. Porém, algo especial aconteceu com Enoque, o homem que se destacou por sua santidade e sua pureza de coração. Ele compreendeu a corrupção crescente da humanidade e decidiu se afastar dos ímpios descendentes de Caim. Ele temia que a infidelidade daqueles ao seu redor pudesse obscurecer sua reverência a Deus. Enoque se isolava para buscar a vontade divina em reflexão e oração profunda. Foi nesse tempo de solidão que Deus se comunicou com ele, revelando segredos sobre o futuro, incluindo a destruição iminente da terra pelo dilúvio. O Jardim do Éden, o paraíso perdido, ainda permanecia na terra até aquele momento, guardado pela providência divina. Deus, em sua misericórdia, preservou esse jardim como um testemunho de sua obra perfeita, e prometeu que um dia ele retornaria, mais glorioso do que nunca. Mas as visões que Enoque recebeu foram ainda mais além. Deus o transportou através das gerações futuras, mostrando-lhe os eventos que culminariam no segundo advento de Cristo. Enoque viu a corrupção do mundo, a arrogância dos homens e a rebelião contra Deus. Ele viu o dia em que Cristo retornaria nas nuvens, rodeado por anjos, para dar vida aos justos mortos e destruí-los ímpios. Essas visões perturbaram Enoque, que antes acreditava que tanto os justos quanto os ímpios teriam o mesmo destino na morte. Mas Deus revelou-lhe o plano da salvação, mostrando que a justiça seria recompensada com a vida eterna, e que os ímpios seriam destruídos para sempre. Enoque não guardou essas revelações para si. Ele proclamou ao povo tudo o que Deus lhe mostrou. Alguns creram e se voltaram para Deus, temendo e adorando o Criador. Enoque continuou a crescer em santidade, sua face irradiando uma luz celestial enquanto ensinava aos que vinham buscar sabedoria. Sua vida foi um exemplo de pureza,
um testemunho vivo da vontade de Deus. E então, algo extraordinário aconteceu. Enoque não experimentou a morte. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou anjos para levá-lo ao céu. Aqueles que o amavam buscaram por ele, mas não o encontraram, pois Deus o havia tomado. A história de Enoque é uma lição poderosa para todos nós. Ela nos ensina que, mesmo em meio à corrupção, podemos viver em justiça e fé, confiando no sacrifício prometido. Enoque, que se separou do mundo e dedicou sua vida à comunhão com Deus, é um exemplo para os últimos dias. Assim como ele foi trasladado ao céu antes do dilúvio, os justos serão glorificados e levados ao céu antes da destruição final da terra pelo fogo. Essa é a promessa divina. Aqueles que confiam em Deus e guardam seus mandamentos serão exaltados e receberão a vida eterna. Enoque nos mostra que, mesmo em um mundo em rebelião, é possível viver em santidade e estar pronto para o dia da redenção.